Você já se sentiu como se estivesse ficando para trás? Como se fosse invisível em um mundo que só celebra os vencedores? A pressão para ser bem-sucedido nunca foi tão grande. Redes sociais exibem vidas perfeitas, enquanto você mal consegue se levantar da cama às vezes. Mas e se eu te dissesse que não ser um vencedor pode ser sua maior força? Na filosofia taoísta, não há problema em não se encaixar nos padrões convencionais. Na verdade, os conceitos de sucesso e fracasso são ilusões criadas pela sociedade. Ser um loser, ou alguém que não segue as regras do jogo, pode ser exatamente o que você precisa para encontrar paz e propósito na vida. Hoje, vamos explorar por que é perfeitamente normal, até libertador, aceitar quem você é, mesmo que isso signifique ser chamado de ninguém por aí. Vamos mergulhar na sabedoria taoísta e descobrir como o fracasso pode ser o primeiro passo para a verdadeira liberdade. Fique comigo até o final para entender como abraçar sua essência sem se preocupar com os rótulos alheios. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar sua opinião nos comentários. Você já sentiu que a sociedade te pressionou a ser algo que você não queria? O que significa ser um perdedor? Na sociedade moderna, a palavra loser carrega um peso esmagador. Ela sugere fracasso, inadequação e até irrelevância. Mas de onde vem esse conceito? Ele não nasce com você. Desde a infância, somos condicionados a acreditar que o sucesso é medido por conquistas externas. Uma boa carreira, um bom carro, a casa dos sonhos. Se você não se encaixa nesse molde, o mundo logo te rotula como um perdedor. Mas vamos refletir. Quem decide o que é sucesso e o que é fracasso? Pense nas pessoas mais admiradas da história. Muitos foram considerados losers em algum momento de suas vidas. Vincent van Gogh vendeu apenas uma pintura em vida. Nikola Tesla morreu sozinho e sem dinheiro. Mesmo assim, eles mudaram o mundo. O problema não está em ser um loser, mas no significado que damos a essa palavra. A pressão para ser bem-sucedido é uma construção social. E essa construção muitas vezes ignora o que realmente importa, a felicidade e o propósito. Então, a primeira lição é esta. Ser chamado de loser não diz nada sobre o seu valor. Isso reflete apenas um conjunto de expectativas que não foram feitas para todos. O taoísmo nos ensina que rotular as coisas, seja como boas ou ruins, é uma armadilha. O mundo é fluido, assim como você deveria ser. No próximo tópico, veremos como a filosofia taoísta oferece uma visão radicalmente diferente sobre sucesso e fracasso. A visão radical do taoísmo sobre o sucesso e o fracasso. No coração da filosofia taoísta está o conceito de fluidez, simbolizado pela água. A água não luta contra obstáculos, ela flui ao redor deles. Ela não compete para ser mais forte, mas encontra o caminho de menor resistência, mostrando que força e rigidez muitas vezes levam à ruína. Essa ideia contrasta fortemente com as exigências modernas de ambição e conquista. No Tao Te Ching, Lao Tzu escreve: "Quando você desiste do sucesso, você é imparável." O taoísmo rejeita a obsessão por vitórias externas, argumentando que elas criam ansiedade e nos afastam do verdadeiro equilíbrio interior. Em vez disso, a filosofia sugere que devemos abraçar o Wu Wei, ou o não forçar. Isso significa viver em harmonia com o fluxo natural da vida, sem tentar controlar ou manipular os resultados. Por exemplo, imagine alguém que decide abandonar um emprego estressante que oferece status e dinheiro, mas consome sua paz interior. Essa pessoa pode ser vista como um fracasso pela sociedade, mas aos olhos do taoísmo, ela está mais próxima do Tao, o caminho da natureza. O verdadeiro sucesso, segundo essa perspectiva, não está em ganhar o jogo da vida,
mas em sair dele com sabedoria e tranquilidade. Além disso, o taoísmo desafia a própria ideia de que o fracasso é algo negativo. Um desastre aparente pode ser o começo de algo melhor, como uma tempestade que derruba uma árvore morta, criando espaço para novas sementes crescerem. No próximo capítulo, vamos explorar como abandonar a ambição pode ser uma fonte de força, não de fraqueza. A força de não ser ambicioso. Vivemos em um mundo onde ter ambição é visto como um elogio. Ser desinteressado em competir ou em alcançar objetivos grandiosos muitas vezes é interpretado como preguiça ou fraqueza. Mas, para o taoísmo, a falta de ambição não é um defeito. É uma demonstração de sabedoria e força interior. A ideia de Wu Wei, o estado de ação sem esforço, nos ensina que as melhores realizações acontecem quando seguimos o fluxo natural e não quando forçamos situações. Pense na água mais uma vez. Ela não tem ambição de subir montanhas, mas pode erodir rochas ao longo do tempo, mostrando que paciência e adaptação são formas poderosas de força. Agora, reflita sobre isso na sua vida. Quantas vezes você se sentiu pressionado a buscar algo, não porque queria, mas porque achava que deveria? Esse tipo de ambição, muitas vezes imposta por padrões sociais, rouba a paz interior. Não é à toa que muitas pessoas bem-sucedidas sentem um vazio profundo, mesmo alcançando seus objetivos. Há uma liberdade imensa em abandonar essa corrida. Em vez de lutar para ser o melhor, você pode simplesmente ser. Isso não significa desistir de tudo, mas escolher metas que ressoam com quem você realmente é, e não com o que o mundo espera de você. Por exemplo, imagine uma pessoa que rejeita uma promoção porque o novo cargo significa mais estresse e menos tempo com a família. Para os outros, essa decisão pode parecer falta de ambição, mas para essa pessoa é uma escolha alinhada com seus valores e felicidade. Isso é força. A força de viver de acordo com seu próprio fluxo, não o dos outros. No próximo capítulo, vamos explorar como o fracasso, muitas vezes visto como algo a ser temido, pode se tornar um professor poderoso na jornada da vida. Reformulando o fracasso como professor. Fracassar é um medo universal. Somos condicionados a evitar erros a qualquer custo, como se cada fracasso fosse um reflexo de nossa inadequação. Mas e se estivermos olhando para o fracasso da maneira errada? Para o taoísmo, o fracasso não é um inimigo. Ele é um professor. Lao Tse compara a vida à água, sempre fluindo, adaptando-se e nunca ficando presa a uma forma fixa. O fracasso, nesse contexto, é como um desvio no fluxo do rio. Ele não impede o progresso, mas redireciona o curso, abrindo novas possibilidades que antes não eram visíveis. Considere uma situação comum. Você perde um emprego. No momento, isso pode parecer o fim do mundo. Mas quantas vezes ouvimos histórias de pessoas que encontraram algo muito melhor ou mais significativo depois de uma perda? Esse é o poder transformador do fracasso. Ele nos força a olhar para as coisas sob uma nova perspectiva e a buscar caminhos mais alinhados com nossos verdadeiros valores. A natureza também nos ensina sobre isso. Quando uma árvore cai em uma floresta, parece ser o fim, mas a árvore caída se transforma em um abrigo para pequenos animais, e seus nutrientes alimentam o solo para novas plantas crescerem. O fracasso na vida humana funciona de maneira similar. Ele cria espaço para novas oportunidades e sabedoria. Reformulando o fracasso como um professor requer prática. Em vez de se perguntar, por que isso aconteceu comigo? Experimente perguntar, o que posso aprender com isso? O taoísmo nos convida a abandonar o apego ao orgulho e ao ego, para que possamos crescer em humildade e autoconhecimento. No próximo capítulo, exploraremos como abraçar o não ser pode ser uma das experiências mais libertadoras da sua vida. Como abraçar seu ninguém interior.
Ser um ninguém em um mundo que exalta o ser alguém pode parecer assustador. Mas, segundo a filosofia taoísta, esse não ser é uma das experiências mais libertadoras que você pode alcançar. O taoísmo nos ensina que a verdadeira paz e liberdade surgem quando deixamos de buscar reconhecimento externo e aceitamos nossa essência, sem rótulos. Pense nisso. O que acontece quando você não sente mais a necessidade de impressionar? Quando você deixa de se importar com a opinião dos outros? A energia que antes era gasta tentando provar seu valor pode ser redirecionada para aquilo que realmente importa, a sua felicidade interior. No taoísmo, isso é chamado de ser como o vazio. Lao Tzu ensina que o vazio é o espaço onde tudo é possível. É no vazio de uma xícara que ela se torna útil. É no espaço entre as notas de uma música que o som ganha vida. Ser um ninguém não é uma falha, mas uma oportunidade de se reconectar com a simplicidade da vida. Aqui estão algumas práticas para abraçar seu não ser. Aceite o silêncio. Reserve um tempo para ficar sozinho e em silêncio. O barulho constante do mundo só reforça a necessidade de ser alguém. No silêncio, você pode ouvir sua verdadeira essência. Desapegue-se dos rótulos. Reflita sobre como você se define. Pergunte-se: quem eu seria sem esses rótulos? Pratique o desapego. Pare de medir sua vida pelo sucesso externo. Encontre alegria nas pequenas coisas, como uma conversa com um amigo ou o pôr do sol. Ao abraçar o não ser, você se torna como a água, sem forma definida, mas essencial para a vida. A sociedade pode não te aplaudir, mas você encontrará algo muito mais valioso: a paz interior. Conclusão: você não precisa ser um vencedor para viver plenamente. Na verdade, as expectativas sociais de sucesso e fracasso são armadilhas que nos afastam de quem realmente somos. A sabedoria taoísta nos ensina que ser um ninguém é uma força, não uma fraqueza. Lembre-se, o fracasso é um professor, a ambição desenfreada é uma prisão e o verdadeiro poder está em abraçar sua essência. Não force o fluxo, siga com ele. Se este vídeo ressoou com você, deixe um comentário compartilhando sua experiência com as expectativas de sucesso. Não se esqueça de curtir o vídeo, inscrever-se no canal e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Até a próxima!